Muito boa tarde, Brasil. Falar um pouquinho da área de saúde hoje. Faz tempo que eu não recebo aqui um médico, uma pessoa especialista em uma determinada área. E essa área fala muito de perto hoje às mulheres. Uma das coisas que eu mais ouço, eu digo sempre que eu sou um homem de mulheres, né? Mãe, 3 irmãs, né? Na minha casa é esposa, 2 filhas, uma nora e uma neta. Então, o que não falta é a mulher reclamando que está com cólica menstrual, que está perto daquele momento, e aí vem as dores, e é uma choradeira, é um tal de buscar remedinho e coisa que o valha. E aí você se assusta quando, de repente, você se depara com um palavrão como esse, endometriose. E você vai buscar, e, de repente, aquilo que parecia ser uma coisa normal pode ser uma coisinha um pouquinho mais complicada. O programa de hoje vai mostrar, através da endometriose, que existem muitas coisas que têm que ser levadas mais a sério e que a gente não vê comumente falando a este respeito. Estou recebendo no programa de hoje um professor de medicina, especialista em endoscopia ginecológica, mestre em uroginecologia, tem vários artigos publicados na área médica e é membro da Sociedade Brasileira de Endometriose. Estou recebendo aqui o Dr. Alexandre Brandão, um cirurgião ginecológico. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu queria agradecer o espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre algo que incomoda muito as pacientes e que, às vezes, ele é até mal interpretado e é bom a gente poder elucidar, não só as mulheres, mas a população como um todo. Endometriose é coisa de mulher. É. E é coisa séria. A partir de que idade que ela deve se preocupar com isso? Então, a endometriose, os sintomas da endometriose começam depois que a paciente começa a menstruar. Então, aquela paciente que começa a menstruar 12, 14, 16 anos, e, a partir desse momento, começa a apresentar cólicas menstruais muito intensas, que chegam a ser debilitantes, essa paciente tem que começar a se preocupar com a endometriose. Aquela história que muita gente já escutou de que é só uma cólicazinha, ou não, isso é normal, depois que casar, sara, depois que engravidar e tiver um filho, para de sentir cólica. O senhor foi lá em casa, doutor? Né? Esse é o papo mesmo, né? Impressionante. O problema é que, quando essa cólica leva a paciente a não ir para a escola, não ir para a faculdade, a não trabalhar, a todo mês ter que tomar uma farmáciazinha ali dentro da bolsa para tomar vários remédios, aí vai ao pronto-socorro, isso não é normal. Essa paciente que sente uma cólica, que não consegue trabalhar, não consegue fazer suas atividades, que tem que tomar vários remédios, que tem que ir ao pronto-socorro, ela tem que investigar a endometriose, porque essa cólica não é normal. Eu sabendo que você viria ao programa, né, a gente recorre à internet e busca, e olha que tem um monte de coisa sobre endometriose. Eu não imaginava até que fosse tanta. Mas eu me deparei com um vídeo que eu achei maravilhoso. Se você me permitir, Sim. Eu acho que mais do que falar, esse vídeo vai mostrar o que acontece no caso específico da endometriose e vai abrir até um leque para que a gente possa responder uma série de perguntas aqui. Pega esse vídeo número 2 aí, que mostra o que é realmente a endometriose. Coloca, por favor. Endometriose é uma condição debilitante, crônica e prevalente que afeta aproximadamente 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Há muitos sintomas de endometriose. Os mais comuns são dismenorreia, dispareunia e dor pélvica. Os sintomas geralmente variam e podem ser diferentes entre as pacientes. Isso é ainda mais complicado, pois os sintomas causados pela endometriose são facilmente confundidos com os de outras condições. Portanto, um diagnóstico definitivo de endometriose baseado somente nos sintomas pode ser difícil, levando a uma demora de 8 a 10 anos em média até se chegar ao diagnóstico. A endometriose é caracterizada pela presença e pela proliferação de tecido do tipo endometrial fora do útero.
por exemplo, nas tubas uterinas, na bexiga e em outras estruturas pélvicas. Esse tecido forma lesões denominadas endometrióticas, que estão associadas com inflamação crônica e podem resultar em adesões na cavidade pélvica. 3 tipos de doença podem ser distinguidos: endometriose por infiltração profunda, endometriose peritoneal e endometriose ovariana. As lesões endometriais são influenciadas pelo ciclo hormonal feminino de modo semelhante ao do próprio endométrio e respondem ao estrógeno com autoproliferação e crescimento da lesão. Diferente da inflamação uterina, uma inflamação crônica é observada na área do endométrio ectópico. Uma série de terapias médicas e cirurgia, em geral combinadas, são usadas no tratamento da endometriose. Que coisa de doido, né? A gente olhar esta coisa, além de ser muito bonito, né? Sim. Agora, ataca essas partes do corpo feminino. O que é isso? É uma ferida? Como é que fica ali? É assim, o tecido que fica dentro do útero normal chama endométrio. Todo mês ele cresce para receber uma gravidez, recebendo os estímulos hormonais que o ovário produz, os hormônios, o estrogênio, a progesterona, o endométrio cresce. Quando não tem gravidez, ele sai na menstruação. Só que ele pode subir pelas trompas e chegar na cavidade pélvica. E aí ele pode se fixar na trompa, nos ovários, nos ligamentos uterinos, no intestino e na bexiga e em outros locais também. E aí quando esse tecido fica ali, ele começa a criar um processo inflamatório naquele local. Quando vai ter a nova menstruação, esse tecido não tem como sair, e aí ele gera um processo inflamatório intenso naquele local, e aí esse processo inflamatório causa a dismenorreia, que ele colocou no vídeo, que é a cólica menstrual. Dismenorreia é a cólica menstrual, e ela é causada por esse tecido de endométrio que está fora da cavidade uterina, e aí causa muita dor. Só que esse tecido, ele pode infiltrar inclusive os ligamentos do útero, ele pode infiltrar a vagina, e aí essa paciente pode começar a evoluir com dor na relação sexual, que é a dispareunia que coloca no vídeo. Então a paciente começa com cólicas menstruais, depois ela começa a ter dor na relação sexual e pode inclusive evoluir para a infertilidade. Se a endometriose bloqueia o ovário, bloqueia as trompas, ela pode evoluir para infertilidade. E aí a paciente passa a ter cólicas intensas, dor na relação sexual e dificuldade para engravidar. Essa tríade são os 3 principais sintomas da endometriose que a gente tem que estar atento e tem que orientar nossos pacientes em relação a isso. Que percentagem de mulheres? Já se tem um estudo sobre isso? Próximo a 10% das mulheres. Qual é o maior problema? 10% das mulheres, às vezes a gente fala, 10% é pouco. Se eu tivesse 10% de chance de ganhar na Mega Sena, eu jogava toda semana e ganhava várias vezes no ano. É verdade. Não é? 10% é muito. Você vai ver a percentagem que você tem, ela é a quilômetros e quilômetros, anos-luz de distância, né? 10% é você pensar em um grupo de amigos, de 10 pessoas, uma pessoa vai ter. E o pior, acomete as mulheres numa fase da vida delas importantíssima, porque é a fase da vida em que elas estão economicamente mais ativas, em que elas começam a estudar e buscar o primeiro emprego, crescer na carreira, e depois disso, ainda tem a questão da reprodução. A mulher consegue se reproduzir, ter filhos, numa certa idade que vai até próximo aos 40 e poucos anos, que é justamente quando a endometriose acomete as mulheres. E hoje em dia, a tendência das mulheres é cada vez mais postergar a maternidade. Quanto mais elas postergam... Isso é uma tendência real, hein? Real, isso é muito comum nos consultórios. E cada vez mais ter menos filhos, essa é a tendência mundial. Menos filhos e cada vez mais tarde. Só que quanto mais tarde a mulher engravida e menos filhos, quando ela vai tentar engravidar, as taxas de gravidez já são menores. E se ela tem endometriose associada, a chance dela engravidar fica menor ainda. Então é algo que a gente tem que ter cuidado até para orientar a paciente com endometriose, quando ela tem 20 e poucos anos, e perguntar para ela, você quer engravidar agora, nos próximos anos? Se ela falar que não,
às vezes a gente tem que orientar ela, então vamos congelar óvulos. Congelar óvulos para quando você quiser engravidar, você ter a chance, porque senão ela pode perder essa chance e não conseguir engravidar. Perguntas de telespectadoras. Vamos lá. Nós avisamos pelo nosso Facebook, Diário Brasil TV Gênesis, que você estaria conosco e sugerimos a telespectadoras que enviassem algumas questões para nós. A Jussi nos atendeu, era aqui da Asa Norte do DF. Coloque a pergunta da Jussi aí, por favor. Como eu sinto muitas cólicas muito forte antes da menstruação e durante, pode ser sinal de endometriose? Jussi, pode sim. Uma cólica muito intensa, que começa antes da menstruação, durante a menstruação e até alguns dias após, pode ser endometriose. É porque geralmente se ouve falar das mulheres, como eu lhe disse, sou um homem de mulheres, né? Você ouve a reclamação anterior, né? Quando vai chegando o período... Quando vai chegando, começa a ter um incômodo maior, e aí quando algumas mulheres, quando desce a menstruação, 1, 2 dias depois, alivia. Isso é que eu acho. Outras no caso mulheres dela, persiste. Persiste. Já pode ser endometriose, pode ser um sinal de que o processo inflamatório da doença está maior, e aí a dor perdura por mais tempo. Inclusive, algumas mulheres, o processo inflamatório é tão intenso que elas passam a ter dor constante. Diariamente tem dor. No período menstrual piora, mas todo dia tem dor. E aí ela tem dor também quando a bexiga enche de urina, aí passa a ter dor. Dor para urinar, dor para ir ao banheiro. Agora imagina, começou a dor 2, 3 dias no mês com uma cólica menstrual. Passa a ter uma dor constante que piora toda vez que você vai ao banheiro urinar, toda vez que você vai ao banheiro evacuar e toda vez que tem relação sexual. É porque ela atinge os órgãos todos ali? Pode acometer o intestino, a bexiga, o útero, as trompas. Complexa. Que coisa, ela se manifesta, ela irradia, então. Ela começa a infiltrar os órgãos próximo ao útero, e ela pode, inclusive, bloquear o ureter. Casos mais extremos, da paciente perder, inclusive, a função do rim dela por causa da endometriose. Então, é uma condição complexa e que o diagnóstico, como foi mostrado no vídeo, às vezes demora anos para ser dado. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, 8, 10 anos. Porque é comum se acreditar que a cólica menstrual intensa é normal. É comum falar, vai sarar, vai passar, e não se dá o valor. Mas isso é comum para paciente, para os familiares, mas para os médicos em geral também. Então, muitos médicos, tanto generalistas como ginecologistas também, às vezes a paciente chega no pronto-socorro com essa queixa de dor, ele passa uma analgesia e libera ela para casa, e não pensa na endometriose. E aí a paciente fica batendo de pronto-socorro em pronto-socorro, médico até em médico. Até que um dia não suporte mais. Até a hora que não aguenta mais. Por que os profissionais e os demais não estão preparados para assimilar essa endometriose, não? Se a paciente chega num pronto-socorro de clínica médica ou de cirurgia com uma dor abdominal, muitas vezes esse médico que está ali, às vezes é um médico bom, preparado, treinado, mas ele às vezes não vai pensar em endometriose como sendo uma causa. Muitas vezes um pronto-socorro cheio ou um médico que às vezes está pensando numa apendicite, numa pedra na vesícula, pedra no rim, uma doença inflamatória intestinal. Às vezes esse é o que está ali na cabeça dele porque é o que ele vê mais no dia a dia. E o ginecologista geral, num pronto-socorro, às vezes ele está mais acostumado a ver os partos, as pacientes que vêm ali para ganhar bebê e tudo. Está mais para buscar os bebês chegando do que outra coisa, né? Impressionante. Mais uma pergunta da Miraldina. Por favor, Guará. Ela é aqui do Guará. Coloca. Doutor Alexandre Brandão, é possível detectar a endometriose pelo exame ginecológico? Miraldina, o passo primordial e o principal para o diagnóstico de endometriose é a história clínica com um médico treinado e o exame físico. A gente sentar
no consultório, fazer uma boa história, conversar com a paciente, perguntar para ela se ela tem cólica menstrual, se ela tem dor na relação. Às vezes as pacientes ficam incomodadas em falar sobre relação sexual, nem falam nada no ginecologista. O ginecologista tem que perguntar ativamente. Perguntar se tem dor para evacuar, dor para urinar e esmiuçar os detalhes dessa dor que a paciente tem. Quando o ginecologista faz uma história clínica bem feita, completa, ele tem uma chance de dar um diagnóstico ali naquele momento muito grande. Ele faz um exame ginecológico, esses 2 passos ele dá o diagnóstico inicial da endometriose. Só que a gente precisa de fazer um exame de imagem que tem que ser muito bem feito, preparado para a endometriose, para identificar onde as lesões estão. Que tipo de exame é esse, doutor? São 2 exames principais que são os melhores para isso: ressonância magnética e ecografia. Só que a ecografia e a ressonância, elas têm que ter um preparo. A ressonância tem que ser com preparo intestinal, com gel, coloca um gel na vagina da paciente, um gel no ânus da paciente para conseguir avaliar de uma maneira melhor. A ecografia transvaginal, preparo intestinal também, e vai avaliar, diferente da transvaginal de rotina que as pacientes fazem, que é um exame simples, demora ali 5, 10 minutos, essa transvaginal para endometriose é um exame complexo, porque a gente vai avaliar os ureteres, os rins, a parede abdominal, bexiga, útero, ligamentos uterinos, trompas, ovário, vagina, colo do útero, reto, intestino, o apêndice. Então, tudo isso vai ser avaliado no exame de endometriose. Então, não é aquele exame transvaginal simples, que a paciente vai lá, faz, demora 5, 10 minutos e tem o resultado na hora. O exame de endometriose, para mapear a endometriose, é um exame complexo, que não são todos os médicos, nem todas as clínicas que fazem, e esse sim vai falar onde tem a doença. Então, a gente vai ter o diagnóstico clínico na consulta e o diagnóstico que mostra o mapeamento da doença com esses exames de imagem. De base desses 2, a gente consegue, com a paciente, definir qual é o melhor tratamento para ela. Muitas vezes o tratamento pode ser medicamentoso, para ter um controle clínico, cirúrgico, para fazer a ressecção das doenças, e aí a gente tem que levar em consideração também se ela tem desejo reprodutivo, se ela quer engravidar, se ela não quer engravidar agora, mas quer engravidar depois, e qual é a chance dela engravidar, se ela tem óvulos ou não. E aí é bem complexo, porque envolve reprodução humana, envolve congelar embrião, congelar folículo. Uma cirurgia, neste caso da endometriose, ela chega a ser radical, por exemplo, a ponto de ter que tirar tudo, não? Até onde pode chegar? A gente pode fazer uma cirurgia e retirar os focos de endometriose que envolvem os ligamentos uterinos, o peritônio, mas essa doença pode evoluir para a bexiga, e às vezes a gente tem que fazer uma ressecção de um pedaço da bexiga, tirar um pedaço da bexiga da paciente mesmo. Às vezes, e não é raro, a doença acometeu o intestino, e o intestino é um tubo por onde passam as fezes. Uhum. Não é raro ter que fazer um corte, tirar um pedaço do intestino, de 5, 10 centímetros que seja, e grudar o intestino. Porque a doença começa a acometer e começa a afilar o intestino, fica difícil até da paciente evacuar, ela sente dor para evacuar. Pode evoluir para doenças nos ureteres e aí dificultar a descida da urina dos rins para a bexiga. Casos raros, casos extremos, mas a doença pode obstruir um ureter e a urina não descer mais do rim, inclusive perder a função desse rim. Pode evoluir obstruindo as trompas, e aí o espermatozoide e os óvulos não tem como se encontrar se as trompas estão obstruídas, e aí a paciente não consegue engravidar mais de maneira espontânea, e é aquela paciente que pode ir para a fertilização in vitro. Se a paciente não busca um tratamento médico, ou não encontra alguém que tenha essa especialidade da endometriose, vai demorar muito tempo para chegar lá. É verdade que exames como o que você citou aí, né, mostra lá, como diz outra coisa, em terceira dimensão, que você vai ver em volta do todo
do organismo da mulher e tudo mais. Mas nem sempre vão pedir esse exame para ela. Não. Esses não são exames de rotina, porque a paciente que vai na consulta de rotina, anual, com o ginecologista, ela faz o Papa Nicolau, que é a coleta do material do colo do útero para rastrear câncer de colo de útero. Ela muitas vezes faz os exames, uma ecografia transvaginal simples para avaliar o ovário, o endométrio, o útero, se tem um mioma, um pólipo, um cisto de ovário, e vai fazer os exames de mama, ou ecografia ou mamografia, dependendo da idade da paciente. Esse seria mais ou menos o pacote básico do exame preventivo, mas nada disso vai rastrear a endometriose. O que vai avaliar a endometriose mesmo é uma boa história, uma boa anamnese, um bom exame físico e, quando tiver essa suspeita, fazer esses exames que eu expliquei. A evolução pior que possa acontecer na endometriose, ela levaria a um câncer, ela levaria a um estado de coisa que seria praticamente fatal? Morte pela endometriose, não. Sim. O que é muito comprometedor da doença? Quando ela começa a acometer os nervos da pelve. Então, ela pode evoluir, pegar o nervo do intestino e a paciente começar a perder a função intestinal. Às vezes, a paciente fica 5, 6, 10 dias sem conseguir evacuar direito, porque esse nervo está comprometido. A paciente pode perder a lubrificação vaginal, perder até a sensação na vagina, na relação sexual, por comprometimento desse nervo. Pode atrapalhar a função da bexiga também. E às vezes a paciente começa a ir muitas vezes ao banheiro, coisa de a cada meia hora, 1 hora, a paciente vai lá ao banheiro, urina um pouquinho, volta, aí depois vai de novo. Ela não conseguiria fazer um programa que a gente está conversando aqui, que ela teria que ir ao banheiro de novo. Então, teria que parar o programa de 10 em 10 minutos. E vai. Tem paciente que, uma professora em sala de aula vai dar uma aula de 1 hora, às vezes ela não consegue. Não consegue. Por conta desses sintomas. E esses sintomas podem evoluir para dor muito grave. E existem pacientes que não conseguem andar direito, porque os nervos estão nesses órgãos, mas estão também os nervos nos membros inferiores. Então, tem paciente que tem muita dor para sentar, dor na perna. Uma paciente que tem muita dor nas pernas no período menstrual, com todos aqueles outros fatores que eu expliquei, pode ser um acometimento nervoso, pode ser uma inflamação dos nervos que vão para a perna por causa da endometriose. Caramba, se ela levar 8, 10 anos para poder chegar a uma conclusão de que ela tem endometriose, é complicado, não é não? É. Barbaridade. Bote aí o áudio da Cristina Maria, por favor. Ela é do Riacho Fundo. Doutor Alexandre, existem melhores exercícios físicos direcionados a quem tem endometriose? Essa é uma pergunta ótima, porque a gente começa a relacionar não só aquele tratamento, cirurgia e remédio, com endometriose. Existem várias coisas que a gente pode associar ao tratamento da endometriose. E aí, o exercício físico ele sempre vai ser muito bom, porque ele vai liberar endorfinas. As endorfinas dão uma sensação de prazer para a paciente. Então, aquela paciente que está no auge da crise com muita dor, ela muitas vezes não vai conseguir fazer a atividade física. Mas uma paciente que consegue fazer exercício físico regularmente, ela consegue manter um nível de endorfina, ela consegue se manter mais ativa e, com isso, ela consegue se manter mais saudável também. E isso ajuda ela a não entrar em dores tão intensas, não entrar em ciclos de dor que impeçam ela de fazer atividade física. Então, a atividade física pode ser tanto ajudar na prevenção de ter uma crise tão intensa, como ajudar na qualidade de vida em geral da paciente. E essa paciente, muitas vezes a gente começa com um exercício de impacto menor, que não faça tanta força no abdômen. E quando a gente fala nesse tipo de exercício, é dentro da água, muitas vezes a gente tem uma resposta boa. Então, natação, hidroginástica, são opções muito boas para essas pacientes. A partir do momento que ela consegue evoluir, consegue ter um controle clínico mais adequado, não sente tanta dor, ela consegue fazer outros exercícios com impacto maior, sem tantos problemas. A mulher obesa sofreria consequências mais
complicadas no caso de ter a doença? Não necessariamente. A gente não tem a causa exata da endometriose para falar assim, essa paciente vai ter ou essa não vai ter. A paciente obesa não necessariamente ela tem mais endometriose do que a paciente que seja mais magra, não. Tem até alguns trabalhos... Mas eu entendo, ela sofreria mais do que uma pessoa que pratica exercício e que você acabou de dizer que ajuda bastante, né? Sim. Geralmente a pessoa obesa, e Mais você está falando com um sedentária. belo de um obeso aqui, né? A gente não faz atividade nenhuma, né, doutor? É bom A fazer. mulher, com certeza, também. Aí ela poderia sofrer dores maiores, problemas maiores, não? Relacionar diretamente assim, hoje a gente ainda não consegue. É até interessante isso, porque tem a paciente obesa e tem a mais magra. Às vezes as mais magras têm mais endometriose do que a obesa. E em algumas situações, isso é uma coisa que é difícil de entender até no meio médico. Pacientes com poucos focos de endometriose têm dores imensas e pacientes com muita endometriose têm pouca dor. Isso também acontece. Então, a gente vê pacientes que têm focos mínimos com uma dor insuportável e pacientes com focos que acometem intestino, bexiga, útero, ligamentos uterinos e que não sentem tanta dor, mas tem o comprometimento dos órgãos. E aí só uma cirurgia, doutor? Para quem tem esses casos, por exemplo, em que está bastante complicado? Se começa a complicar o funcionamento do intestino, complicar o funcionamento da bexiga, comprometer relação sexual, comprometer a fertilidade, aí a gente passa para um tratamento cirúrgico. Não é toda paciente que tem que operar. Às vezes a paciente numa fase inicial não tem muitos focos de endometriose, às vezes tem um cisto no ovário. É melhor você passar um tratamento clínico para ela, não mexer no ovário, preservar mais a fertilidade, mas ficar de olho. Não é passa o remédio para ela e ela some na vida, vai acompanhar com qualquer outro médico, porque ela pode voltar dali 5, 6 anos com uma endometriose mais avançada. Se é para fazer um tratamento clínico, faça, mas faça acompanhando de perto com o seu médico, para não deixar a doença evoluir. Eu vi, por exemplo, um vídeo naquela busca que eu te falei pela internet, e que até me maravilhou de tanta coisa que eu vi. Há um caso, por exemplo, de laparoscopia, né? Isso. Até parece que é de uma escola que você já passou por ela, Sim. de uma, né? Sim. De um trabalho bonito. É verdade que eu senti, meu Deus do céu, eu senti a dor quando mostraram o aparelhinho, embora seja um desenho, né? É desenho. Eu imagino, né? Vamos colocar, é petititinho, né? Coloca aí, a laparoscopia, acredito que seja para fazer algum tipo de cirurgia, Isso. né? Isso. Dentro da endometriose. Coloca, por favor. Três coisas ali. É pelo umbigo mesmo. Pelo umbigo, isso. O que acontece? Essa cirurgia chama laparoscopia. A gente entra com uma câmera pelo umbigo da paciente. E essa câmera ela tem 1 centímetro de espessura, aproximadamente. E a gente consegue, com essa câmera, olhar todos os órgãos que estão dentro do abdômen da paciente. Então, a gente vai conseguir olhar o útero, os ovários, as trompas, o intestino, a bexiga. E aí a gente faz outras punções acessórias, todas com menos de 1 centímetro. Fez um inflou ali, não inflou? Isso. O que acontece? É um ar aquilo? É um ar. A gente joga CO2 lá dentro. Joga o CO2, expande o abdômen, ele fica bem amplo
e aí com a câmera a gente consegue visualizar toda a pelve, e aí com as outras punções entram as pinças. E aí com essas pinças a gente faz a cirurgia de endometriose. A cirurgia de endometriose ela tem que ser laparoscópica, porque são focos de doença muito pequenos. A gente está falando de nervo, que tem a espessura do nervo de menos do que meio centímetro. Então, se a gente está olhando a olho nu, muitas vezes a gente não consegue identificar esse nervo para não cortar ele. E quando a gente faz a cirurgia por vídeo, ao fazer a cirurgia por vídeo, nós conseguimos identificar melhor essas lesões, entrar com as pinças, que são muito pequenas, e preservar os nervos da paciente. Então, cirurgia de endometriose sempre por vídeo, para ter uma imagem melhor, uma amplificação daquela imagem, conseguir trabalhar com pinças mais delicadas para preservar principalmente os nervos daquela paciente. Mas aquilo que é retirado dali, ele sai pelo próprio aparelho? Isso. A gente consegue, existem trocáteres por onde entram e saem as pinças, mas se a gente fizer a cirurgia e tiver um nódulo muito grande, uma ressecção muito grande, existem alguns dispositivos que são bolsas que a gente coloca dentro da pelve, coloca essa bolsinha e dentro dela coloca todo o material que foi retirado na cirurgia, fechamos a bolsa e aí a bolsa sai só a boca da bolsa pelo trocáter ali de 1 centímetro e a gente vai tirando de um por um, de pouquinho em pouquinho, corta, para não fazer um corte grande. Que mão de obra, hein, doutor? Mas não adianta nada fazer uma cirurgia com 1, 2 centímetros só de incisão e depois fazer um corte de 5, 6 para tirar. Para tirar aquela bolsa, né? Aí não dá. Aí a gente faz tudo, todos pequenininhos, guarda tudo dentro da bolsa, retira a bolsa por ali e aí vai tirando. Agora, haja a mão para poder controlar esse negócio aí, não é não? A curva Eu me de lembrei do aprendizado. Dr. Mário Pedro, urologista dos mais antigos de Brasília, né? E aí, quando surgiu exatamente a laparoscopia, ele falou, acabou minha profissão. Porque fosse eu já estou com os dedos, né, a mão endurecida, já estou cheio de idade, né? Isso é coisa para os meninos, né? Para um jovem como você, doutor. Não, o pessoal fala que é a cirurgia de quem jogou muito videogame, aí já sai na E não frente é, não? na hora de fazer. Quem jogou videogame tem uma vantagem, a gente consegue ligar, né, a mão, porque você olha aqui na pinça, olha no monitor e mexe aqui na pinça, é igual no videogame. Na cirurgia habitual, com incisão abdominal, não. Doutor, eu olho para a câmera aqui, a gravata está torta, eu nunca acerto o lado e eu tenho 50 anos trabalhando com esse trem aqui, ó. Mas é uma coisa que a gente treina E muito. quase sempre a gravata está puxada para o lado de cá e eu puxo para o outro lado, entendeu? Eu me esqueço que eu deveria imaginar-me, né, de que eu estou ao contrário. Então, isso na hora de fazer uma cirurgia ali, tirar essas coisas todinhas. Mas aí tem alguns posicionamentos de monitor para tirar isso. A gente posiciona o monitor no lugar correto para não ter essa imagem em espelho. Justamente para não ter esse problema. E quando afeta, por exemplo, você falou do intestino, que há necessidade, às vezes, de tirar um pedaço do intestino. Sim. A laparoscopia vai resolver isso? Faz. A gente faz todas essas cirurgias por laparoscopia. Em algumas situações, quando resseca o intestino, precisa fazer um corte um pouquinho maior, mas cerca de 3 centímetros, para fazer um detalhe da ressecção intestinal. Mas nada que não seja fora do padrão da cirurgia laparoscópica. E a cirurgia laparoscópica está evoluindo. Hoje é desse jeito, mas a gente já começou a fazer cirurgia com robô. E aí com robô, aquele seu amigo médico antigo, pode operar com robô, não tem problema nenhum. Ele vai operar sentado, como se fosse dentro de um cockpit, segurando as pinças aqui do robô, e lá o robô faz os movimentos dentro da paciente. Ele mexe daqui e o robô mexe a pinça dentro da paciente. Isso vai prolongar a vida do cirurgião. Você vai ser demitido, doutor. Não, mas é o cirurgião que mexe o robô. Ah, bom, eu pensei não é o robô que fosse que faz sozinho, não. Não vai precisar mais do médico. Não, o médico mexe e o robô faz lá. Isso é bom, porque o robô tem
o detalhe, a precisão é ainda maior. O médico mexe, o robô mexe lá. Só que o movimento que o robô faz, às vezes a gente não consegue fazer com a pinça de laparoscopia. Então, a cirurgia de robô ela é ainda mais delicada, é ainda mais precisa. Vamos ouvir mais uma pergunta? Coloca aí a pergunta da Tabata, ela é de São Paulo. Coloca, por favor. Boa tarde, doutor Alexandre Brandão. Meu nome é Tabata, tenho 32 anos, fui diagnosticada com endometriose em 2015 e desde então venho fazendo tratamento com remédio controlado, né? A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber se a alimentação influencia no tratamento da endometriose e se sim, quais os tipos de alimento que uma portadora da endometriose deveria evitar. Obrigada, boa tarde. Tá, mas essa pergunta é muito boa. E é muito comum as pacientes no consultório perguntarem isso. Tanto que eu trabalho junto com uma nutricionista para conseguir montar uma dieta adequada para cada paciente. Quando a gente fala em dieta, primeira coisa, para paciente de endometriose, tudo aquilo que causa algum tipo de irritação intestinal, que causa excesso de gases ou constipação intestinal, é bom evitar. Em geral, feijão, alimentos como ovo, brócolis, alimentos que geram muitos gases, é bom evitar, porque a paciente com endometriose, muitas vezes ela é constipada, e aí ela tem a constipação, e aí acaba que a constipação, ela pode ter mais gases, distende o abdômen, a distensão do abdômen causa uma dor intestinal, então é bom evitar esses alimentos. Existem outros alimentos muito condimentados, com pimenta, com outros temperos, que podem ser irritantes intestinais também. E aí tem uma associação que precisamos fazer entre alimentos com lactose, glúten. Em algumas pacientes, elas têm algum grau de intolerância ou ao glúten ou à lactose, que são subclínicos, mas a paciente com endometriose tem sim, quando come algum desses alimentos no período crítico da doença, perto da menstruação, pode ter piora desses sintomas, então é bom evitar. Mesmo que não tenha diagnóstico de intolerância à lactose, mas percebe que come alguma coisa com lactose nesse período, é bom evitar, porque isso não é cortar o leite que vai curar a endometriose, mas cortar o leite pode diminuir a inflamação na pelve naquele momento em que vai ter uma dor crítica, vai ter um desconforto maior. Então, o que a gente puder fazer para minimizar esses sintomas é melhor. E gorduras e carne vermelha, alguns trabalhos mostram alguma associação, então muitas vezes é bom evitar. Ah, mas eu não posso comer nunca carne vermelha? Não. Se você está bem, está fora de crise, não está perto do período menstrual e acha que se comer não vai ter problema, ou você percebe, a paciente percebe que para ela não tem problema a carne vermelha, come. Mas é aquela questão de individualizar a dieta. Por isso que é importante trabalhar com um nutricionista junto. Eu gosto muito de falar assim, endometriose a gente tem que trabalhar em equipe. Não adianta eu sozinho querer fazer o papel do ginecologista, do proctologista que vai operar o intestino, do urologista da bexiga, do nutricionista que vai orientar a dieta, do fisioterapeuta que ajuda o relaxamento da musculatura pélvica como um todo, porque essas pacientes têm contratura do músculo da pelve, porque sente muita dor, está muito inflamado, então elas têm uma pelve muito contraída. É igual quando a gente machuca, né? Às vezes machuca o joelho, fica com uma dor no músculo da perna porque manca e tudo. Relaxa, tem que soltar o músculo da coxa. A gente tem que relaxar e soltar os músculos da pelve dessas pacientes. E as fisioterapeutas conseguem fazer isso de uma maneira muito boa. Então, essa equipe multidisciplinar é muito importante. E eu acho que o profissional que fecha essa equipe seria também o psicólogo. Se a gente pensar numa paciente que sente dor, vamos colocar aquela paciente que tem 3, 4, 5 dias de dor no período menstrual. Isso aí é quase 10, 20% dos dias do mês. Aí tem dor na relação sexual, tem dor para evacuar, dor para urinar, não consegue engravidar, tem uma pressão própria para querer engravidar, é um desejo que ela tem às vezes a pressão da sociedade, do marido para engravidar, do marido para ter relação, tem uma pressão muito grande em cima dela, aí ela falta ao trabalho,
por causa de dor. Aí no trabalho começam a questionar a paciente. Ah, mas de novo? Mas cólica de novo? Mas ela fica menstruada todo mês e ela tem uma doença que causa dor na menstruação. Então essa pressão psicológica em cima dessa paciente é muito intensa. E muitas vezes o acompanhamento com a psicóloga ajuda bastante também. O ginecologista faz o papel do psicólogo da mulher, mas um profissional dedicado da área é importante também. Cada área afetada, você citou aí algumas profissões médicas. Cada caso é um caso, então, se afetou a bexiga, você vai ter que buscar alguém... Não. Não. O ginecologista, vai no ginecologista, como você, isso. faria a cirurgia ou retiraria via laparoscopia. O ginecologista é o que vai dar o diagnóstico, é o que vai fazer o acompanhamento dessa paciente. Mas ele tem que ter o urologista e o proctologista na equipe para fazer a cirurgia. Se a gente vai fazer uma cirurgia que acomete o intestino, eu, o ginecologista, não vou fazer essa cirurgia sozinho. Eu vou com a minha equipe de ginecologia, junto com o meu proctologista da minha equipe, junto com o urologista da minha equipe, e aí vai ser uma equipe multidisciplinar que às vezes envolve 5, 6 médicos na cirurgia. Caramba, eu fico imaginando valores, hein, doutor? Porque a rede pública, eu acho que ainda não oferece esse tipo de tratamento, oferece? Se a gente pegar a rede pública do DF, talvez no máximo 2 ou 3 hospitais façam essas cirurgias, que seria o HMIB, o HRAM e o HUB. Eu não tenho números exatos, precisos de cada um desses hospitais. Eu sei que existe equipe no HMIB que opera endometriose, existe equipe no HRAM e no HUB, mas existe um problema muito sério, que é assim, todas essas cirurgias, elas dependem de material para ser operado. E esse material é muito caro. Então, se você vai usar um material que é muito caro, que às vezes falta nesses hospitais, você muitas vezes tem a equipe a postos e não o paciente que precisa e não consegue fazer porque falta material. Às vezes falta equipe. Não é comum em hospital público você cancelar uma cirurgia eletiva que estava marcada porque não tem anestesista e o anestesista precisa fazer a cirurgia do pronto-socorro, da urgência, que não tem como não fazer. Então, não é raro esse tipo de situação. Então, hoje, o que a gente vê em relação às cirurgias de endometriose, existem algumas, são poucas, infelizmente, e existem alguns mutirões de cirurgia. Ano passado, foi feito um mutirão de cirurgia pela equipe do HUB e um mutirão de cirurgia que foi feito ano passado e esse ano no HRAM, por um grupo do HRAM, mas esse grupo também é ligado ao Instituto CRISP. Então, o Cláudio CRISP, que é o diretor do Instituto, ele veio para cá, para Brasília, foi feito um congresso de aulas teóricas com cirurgias para mostrar mais e falar mais da endometriose para os médicos, para os residentes que estão em formação e foram feitas cirurgias das pacientes públicas também. O ideal era prever isso com muita antecedência para que não houvesse a necessidade da total cirúrgico, né? Você apontou, por exemplo, que 10% das mulheres podem ter. Sim. Certo? A endometriose. Destas, qual é a percentagem que chega à necessidade de uma cirurgia? Já tem números para isso ou não? Muitas vezes, mais de 50% das pacientes vão precisar operar. E aí a gente tem que pensar também qual é a causa da cirurgia. Por que ela vai operar? Ela pode operar porque ela tem uma dor muito importante. Ela pode operar porque ela tem um comprometimento de algum órgão, e às vezes é o intestino, é a bexiga, e ela pode operar porque ela tem infertilidade. E aí, quando a gente vai para a rede pública, essa é a que mais dói de ver. É a paciente que consegue passar por todo o processo, consegue ser operada na rede pública, mas ela não consegue engravidar. E o melhor período para ela fazer uma fertilização para conseguir engravidar é no primeiro ano depois da cirurgia. Só que a fila da cirurgia da fertilização demora 4, 5 anos. Barbaridade. Mas coloque essa última pergunta aí, da Adriana, do Núcleo Bandeirante. Coloca, por favor. Sobre atraso menstrual, né? Quando a mulher não está gestante, o que pode provocar o atraso?
Então vamos lá, atraso menstrual não está diretamente relacionado à endometriose. O que é mais comum na endometriose? É cólica, pode acontecer um sangramento aumentado em número de dias, em volume de sangramento. Certo. Quando a gente fala em pacientes que não menstruam regularmente, o mais comum, a condição mais comum é a síndrome dos ovários policísticos. Aí é uma outra condição em que os principais sintomas são esses ciclos longos, e a gente fala em oligomenorreicos. O médico gosta de inventar nome difícil, né? É verdade. É igual advogado, né? E esses ciclos são a cada 3, 4 meses sem a paciente menstruar. Então, ciclos longos sem menstruar, mais acne, excesso de pelo em maior volume, mais escurecidos em locais que geralmente não tem, com acne no rosto, às vezes no corpo também. Fez a ecografia, mostrou ovário policístico, essa paciente provavelmente tem um ovário policístico e tem que fazer um acompanhamento. Então, essa é a causa mais comum de meses sem consumir menstrual. Síndrome dos ovários policísticos. É uma alteração em que está associado àquelas pacientes que não menstruam regularmente. É comum pacientes estarem acima do peso. Então, muitas vezes, a paciente com ovário policístico que começa a fazer atividade física e emagrece, ela volta a ciclar normalmente, volta a menstruar com regularidade e muitas vezes elas precisam de algumas medicações. O que as duas condições têm em comum? Paciente que não menstrua regularmente, elas podem ter dificuldade para engravidar, assim como as pacientes da endometriose. Mas aí os procedimentos para ela conseguir engravidar aí são um pouquinho diferentes. Há condições de fazer esses procedimentos. Sim. E levar a mulher à gravidez. Sim, aí dá. Que é tudo que ela quer, né? Evidentemente. Uhum. Bom recebê-lo aqui, viu, doutor? Eu que agradeço. Acredito que a gente fizemos aqui um trabalho bastante útil às mulheres, né? E alertamos, sobretudo, para um problema que é pouco ou quase não conhecido. Exato. É o que eu falo e que eu acho que é a grande questão da endometriose. A gente fala assim, cólica menstrual não é normal. A cólica menstrual intensa, que te tira do trabalho, não é normal. Quando a paciente escuta, e eu já escutei isso muito delas relatando, que falam para elas, isso é só mais uma cólicazinha. Não é mais uma cólicazinha. É uma cólica importante que te tira do trabalho, te tira das suas atividades. Procura o médico e pergunta para ele sobre endometriose. Isso pode te ajudar. Com certeza. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter nos acompanhado. Espero que a gente tenha sido um pouquinho útil, com certeza. Grande abraço.